23 de julho de 2024, são 14 horas e 5 minutos, portanto, vamos dar início à nossa sessão. Está instalada a sessão da primeira Câmara de Direito Público. E nós temos aqui, de início, 3 pedidos de sustentação oral, né, doutora Fernanda? Isso, presidente. Primeiro ao 31, né? Primeiro ao Sim. 31, da relatoria do desembargador Eric, né? Isso. O advogado, quem é? Doutora Beatriz Lira está presente. Desculpa, é Bárbara Guedes. Beatriz foi quem solicitou a minha sustentação. Sim. Mas a senhora é advogada, tá, do processo? Sim. Sou advogada, está habilitada no estabelecimento, juntada aos autos. Ah, certo. Muito bem. É a doutora Bárbara, né? Muito bem. O processo da relatoria do desembargador Eric, que é o número 31 da pauta. Deixa eu ver aqui só. Aqui. Muito bem. É a apelação 010 2725, dígito 98 de 2021, em que é apelante o município do Recife e apelado a Companhia Agrícola e Industrial São João. Eu vou passar a palavra para o desembargador Eric, que é o relator, para conduzir o julgamento. Desembargador Eric. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Eu ainda, a doutora Bárbara, ela representa o agravante e o agravado. Apelante. O apelado é a Companhia Agrícola São João. Veja, o meu voto, que foi acompanhado pelos demais embargadores, é no sentido de negar provimento ao apelo. Vossa Excelência ainda insiste na sustentação oral? Não, estou plenamente satisfeita. Ok. Presidente, posso anunciar o resultado? Sem dúvida, peço que proclame. Pois não, presidente. Decisão, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Também agradeço a eminente advogada. Muito obrigado. Muito obrigada, Excelência. Uma boa tarde. Boa tarde, doutora Bárbara. Vamos para o próximo, é o número 40. Que também é da relatoria do desembargador Eric Simões. O advogado está presente, doutora Fernanda? Doutora Gabriela Possídio, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. É o agravo do instrumento 12704, dígito 26 de 2024. Agravante é Felipe Falbo de Cavalcante Melo e agravados o DR Pernambuco, a concessionária Rota dos Coqueiros S.A. e Monte Rodovias. Caso ambos estão presentes, presidente, agravante e agravada. Ambos estão presentes, né? Ambos requereram? Ambos. Bom, a relatoria do desembargador Eric, vou passar para a sua excelência conduzir o julgamento. Não, presidente, agradeço. Quem é o advogado do agravante? Quem é, doutor? Adriano? Ou não, doutor Adriano, Vossa Excelência tem 15 minutos para fazer sua sustentação oral, após declinar o nome, a parte que defende o AOB. Consegue me ouvir bem, Excelências? Perdão, acho que aqui sim, estamos ouvindo bem. Pois bem, Excelências, boa tarde, eminentes desembargadores, com saudações iniciais ao relator do presente recurso, doutor Eric Simões, desembargador doutor Fernando Sequeira e desembargador doutor Jorge Américo, excelentíssimo representante do Ministério Público, demais pares aqui presentes, muito boa tarde. Venho aqui hoje defender o provimento do recurso de agravo de instrumento e, por consequência, a reforma da respeitável decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravante, senhor Felipe de Cavalcante, sob o argumento de que a jurisprudência deste tribunal, apresentada por uma das agravadas, era mais recente
visto que ambas as partes apresentaram julgados favoráveis aos seus interesses, ocasião essa em que o agravante apresentou um julgado no ano de 2017 que resolveu por declarar a isenção do pagamento do pedágio e determinou que a concessionária Rota dos Coqueiros viabilizasse o cadastro dos veículos dos autores, ao passo que uma das agravadas apresentou o julgado no ano de 2019. Sob a ótica da suposta desnecessidade de disponibilização de via alternativa gratuita e que a cobrança do pedágio não afronta o direito constitucional de ir e vir. Pois bem, excelências, na origem, trata-se de ação declaratória de isenção de tarifa de pedágio com pedido de tutela de justiça antecipada proposta pelo ora agravante, senhor Felipe de Cavalcante, em face da concessionária Rota dos Coqueiros, da Monte Rodovias Rodes e Participações S.A. e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco, para que pudesse ser determinada a imediata suspensão da cobrança do pedágio do posto de Barra de Jangada em desfavor do agravante, através de isenção para os seus veículos. Explica-se. O autor é residente e proprietário de uma unidade residencial localizada no condomínio Jardim do Mar, no bairro do Paiva, e ocorre que, para que possa ter acesso à sua residência, lhe é obrigatório passar pela praça de pedágio do posto de Barra de Jangada de forma obrigatória, ou seja, não lhe é disponibilizado via alternativa para que possa acessar o seu condomínio de morada, conforme demonstra o mapa apresentado no recurso interposto. Acerca disso, cumpre mencionar que o agravante é pai de 2 filhos, os quais frequentam o colégio sediado no Recife e atua como advogado, o que faz com que lhe seja necessário realizar o percurso diariamente, às vezes em mais de uma oportunidade, com um custo anual estimado em R$4 mil. Inclusive, o valor que deve ser pago pelo agravante somente é aceito pelos que trabalham no pedágio nas modalidades Pix, cartão de débito e dinheiro em espécie. Ou seja, em um dia que o agravante esteja sem seu telefone celular, será impedido de seguir até sua residência até que alguém esteja disponível, se compadeça com a situação e pague o valor para ele, o que já ocorreu. Ultrapassada a questão fática, quando da apreciação do pedido de tutela recursal, o excelentíssimo desembargador relator, Dr. Eric Simões, indeferiu tal pleito formulado pelo agravante em virtude de suposto conhecimento prévio por parte do agravante acerca da existência do pedágio, haja vista a escritura pública de compra e venda acostada aos autos, bem como em razão de entendimento formulado pelo STF acerca da legalidade da existência de pedágio sem que haja disponibilização de via alternativa para os cidadãos. Pois bem, em relação ao primeiro ponto, há de se salientar que a cláusula que estipula que o agravante está ciente que terá de arcar obrigatoriamente com o custo financeiro do pedágio junto à concessionária Rota dos Coqueiros não foi algo estipulado entre as partes, já que se trata de um contrato onde não há negociação de cláusulas, bem como é colocada tão somente para que o condomínio se resguarde contra eventuais cobranças que o agravante poderia realizar em seu desfavor no que tange ao pedágio. Não obstante, é de amplo conhecimento que tanto o condomínio Jardim do Mar como a concessionária Rota dos Coqueiros tiveram a mesma construtora sendo ponta de ambos os projetos, ou seja, não é de se estranhar a presença de tal cláusula na escritura. Ocorre que a sua flagrante ilegalidade faz com que seja necessária a sua não observação no presente caso. Já em relação ao posicionamento do STF, foi trazido aos autos o julgamento da ADI número 800, de relatoria do ministro Teori Zavascki, referente ao ano 2014, oportunidade na qual a Suprema Corte dissertou acerca da possibilidade de que a cobrança de pedágio venha importar indiretamente em forma de limitar o tráfico de pessoas. Contudo, excelências, há de se trazer à tona o desenrolar do tema 513 do STF, que trata acerca de recurso extraordinário em que se discute, à luz da Constituição Federal e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a possibilidade ou não da cobrança de pedágio intermunicipal, em virtude da utilização de rodovias conservadas pelo poder público, sem a disponibilização de via alternativa, com o lead case sendo o recurso extraordinário 645181. Pois bem, após 13 anos de tramitação, em decisão do dia 10 de junho de 2024, o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes resolveu por extinguir o processo sem julgamento do mérito, terminando por cancelar o tema 513 da repercussão geral, visto que o pedido realizado pelos moradores do município de Palhoça, em Santa Catarina, para que tivessem os seus veículos isentos da cobrança de pedágio, perdeu seu fio útil, haja vista que a praça em questão foi transferida para uma área 24 km à frente da anterior, o que deu fim ao dano que os moradores da região vinham sofrendo. Ou seja, o tema 513 do STF somente foi cancelado em razão de que houve, por parte da autarquia envolvida no processo, uma anuência quanto à reivindicação dos moradores para transferir a praça de pedágio em questão. Ou seja, só se deu fim ao processo, pois houve comum acordo entre as partes. Ademais, cumpre trazer, a esta sustentação oral, excelências, a sugestão de tese do tema de repercussão geral apresentada pelo excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, quando o assunto ainda estava em discussão. Abre aspas. A existência de via alternativa gratuita não é um pressuposto para a cobrança de pedágio.
Estando, contudo, a praça de pedágio localizada em ponto que impeça a circulação ordinária, surge o dever de implantação de medidas, a serem avaliadas pelo poder concernente no caso concreto, que mitiguem o ônus para as pessoas impactadas, como a isenção para carros emplacados na localidade ou a implantação de sistema free-low. Diante disso, excelências, tem-se que, sem existência de via alternativa, verifica-se que o pagamento do pedágio se torna algo compulsório. Para mais, cumpre rememorar que, inicialmente, a rodovia pedagiada, a qual se faz referência nesse caso, foi projetada exclusivamente com o intuito de facilitar o acesso e agilizar o trânsito destinado ao complexo industrial de Suape. Ou seja, não se averigou a afetação que tal cobrança teria para aqueles que residem no bairro planejado da Reserva do Paiva, de modo que esses foram e são amplamente prejudicados com a questão, visto que não possuem via alternativa para chegar às suas respectivas residências, sendo tratados, no que tange a cobrança do valor de pedágio, da mesma forma que os diversos transportes de carga que diariamente movem e impulsionam o setor industrial, o que configura uma situação de extrema injustiça, haja vista as diferentes razões que justificam o deslocamento ao longo da rodovia pedagiada. Assim sendo, excelências, verifica-se que estamos diante de uma situação de clara ilegalidade, onde o agravante está sendo cobrado diariamente para entrar em sua residência sem que lhe seja disponibilizado outra opção, ou paga ou não se consegue chegar em casa. Para além, tem-se que, com o cancelamento do tema 513 do STF, a jurisprudência se volta a colocar de forma não unânime quanto à questão. Não é porque o juiz de origem observou que a jurisprudência utilizada pela agravada foi a mais recente que essa deve ser levada em consideração. A interposição do presente recurso é uma oportunidade para que tal ilegalidade seja por fim suprida e o direito do agravante seja por fim resguardado. Diante disso, entende o agravante, data vênia, que tanto o entendimento formulado em primeira instância, bem como o proferido pelo excelentíssimo desembargador Dr. Eric Simões, devem ser revisados, a fim de que seja reformada a decisão do meritíssimo juiz da Cor, para que assim o agravante possa ter direito à imediata suspensão da cobrança de pedágio do posto de Barra de Jangada, através de isenção para os seus veículos. Sendo que resta para o momento, agradeço a oportunidade de sustentar oralmente perante esta nobre corte. É a primeira vez que realizo tal ato e fico feliz que seja neste tribunal que tanto me ensinou. Obrigado, excelências demais presentes. A corte agradece o contributo trazido por Vossa Excelência e passo de imediato a palavra à doutora Gabriela, para que Vossa Excelência também faça a sustentação oral pelo tempo de 15 minutos, declinando o nome, número da OAB e a parte que defende. Boa tarde a todos. Me chamo Gabriela Possídio Marques Ramos, OAB Pernambuco 36040, e represento as agravadas, certo? Concessionária Rota de Coqueiros e Monte Rodovias. Como o colega advogado mencionou no começo da sustentação oral dele, o processo em questão trata-se de um agravo de instrumento interposto pelo agravante Felipe Falbo de Cavalcante Melo, em face de uma decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos de uma ação declaratória, onde se buscava a isenção do pagamento da tarifa de pedágio na via pedagiada da Reserva do Paiva. O primeiro ponto que deve ser abordado, Excelência, é que o agravante estava ciente quanto à necessidade de realizar o pagamento do pedágio desde a compra do imóvel. Inclusive, as agravadas juntaram nos autos, tanto na contestação como nas contrarrazões ao agravo, fez referência à escritura pública de compra e venda do imóvel. E aí, como se observa no ponto 6.3 da escritura, conforme D de número 160, 68, 20 e 82 dos autos principais, o agravante já detinha conhecimento da necessidade da cobrança do pedágio. Isso quer dizer que, desde o momento em que o agravante adquiriu o imóvel naquela localidade, ele sabia que, para ingressar à Reserva do Paiva, ele precisaria realizar o pagamento do pedágio. Era a única forma possível de ingressar na Reserva do Paiva se fosse mediante o pagamento do pedágio. E não apenas o agravante, vale ressaltar que todos os moradores de todos os condomínios da Reserva do Paiva são sabedores da necessidade do pagamento do pedágio e, uma vez que optam por alugar ou por comprar imóvel na região, precisam estar cientes acerca dessa obrigatoriedade. O contrato de concessão que foi firmado entre a concessionária Rota dos Coqueiros e o Estado de Pernambuco, ele possui um rol taxativo das categorias que são isentas da cobrança do pedágio. É o item 40.2 do instrumento do contrato de concessão, onde lá constam quais são as categorias que podem se beneficiar da isenção do pagamento do pedágio.
E, obviamente, não consta a isenção para os moradores da região. Consta a isenção, por exemplo, para Corpo de Bombeiros, para carros oficiais, SAMU, enfim, patrulhas de polícia, mas para os moradores não há essa isenção, tá? O fato é que o bairro planejado da Reserva do Paiva, ele apenas surgiu após a realização de uma infraestrutura que foi implantada pela concessionária Rota dos Coqueiros, após ter sido firmado esse contrato de concessão com o Estado de Pernambuco. Toda aquela infraestrutura, a rodovia organizada, sinalizada, tudo aquilo foi realizado pela concessionária após o contrato de concessão firmado, e para que haja a manutenção e a conservação das vias, uma das formas da contraprestação para a concessionária é justamente a cobrança do pedágio. Então, a gente entende que a remuneração pelo pagamento do pedágio, ele serve justamente para manter a qualidade dos serviços que são ali prestados pela concessionária, certo? Uma vez que ela possui a obrigação de prestar o serviço de forma satisfatória e eficiente para todos os usuários que ali passam, inclusive para manter um tráfego seguro e de qualidade para todos os usuários, não só para os que moram no Paiva, mas também para aquelas pessoas que perpassam pela localidade todos os dias, seja para trabalhar, seja para lazer. Quanto ao ponto levantado pelo agravante sobre a desnecessidade, na verdade, quer dizer, sobre a necessidade de implantação de uma via alternativa para viabilizar a cobrança do pedágio, é importante alertar que a cobrança da tarifa do pedágio em determinada rodovia, ela não depende de uma construção de uma via alternativa. Para que haja a comprovação da legalidade e validade dessa cobrança, não é necessário que haja uma disponibilidade de uma via alternativa, consoante diversas decisões que já foram proferidas por diversos tribunais do país. Inclusive, a concessionária colacionou nos autos diversos julgados nesse sentido, e todos eles caminham no sentido de que não há necessidade de construir uma via alternativa para que haja a viabilidade de se cobrar o pedágio. Tal entendimento, inclusive, foi o posicionamento do STF numa ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI 800, a qual foi proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, onde se autorizava a cobrança do pedágio na rodovia estadual do Rio Grande do Sul, salvo engano, onde ele, de fato, atestou a possibilidade da cobrança do pedágio e, no caso, de fato, não havia uma via alternativa para tanto. Então, não houve a obrigatoriedade de a concessionária construir essa via alternativa. Além disso, não há que se falar também que a existência de uma rota pedagiada fere o direito de ir e vir. Veja só, é importante compreender que a circulação de veículos nas rodovias, ele é livre, porém, não necessariamente será gratuita. O que é que eu estou querendo dizer? Fazendo uma comparação com outras formas de custos que são arcados pelos particulares, vale frisar que a circulação de veículos também exige o quê? O cumprimento de regras que trazem ônus aos proprietários. O que é que quer dizer isso? Licenciamento, renovação periódica de carteira de habilitação, manutenção adequada dos veículos, custo com combustível e também pagamento de pedágio. Então, a gente entende que é um custo a mais em que o particular deve ter para que possibilite a circulação do seu veículo. A limitação ao direito de locomoção e de ir e vir se opera quando, por insuficiência de recursos, por exemplo, o Estado não constrói rodovias ou não conserva adequadamente, impondo aos usuários percursos mais longos ou desgastes e avarias em seus veículos. Por isso que a Constituição Federal, ela autoriza a cobrança dos pedágios nas rodovias que são conservadas pelo poder público na forma do artigo 150, inciso 5 e 175 da Constituição Federal, onde, inclusive, a gente pode perceber que a cobrança do pedágio é plenamente viável e plenamente constitucional, visto que está previsto também na Constituição Federal. Inclusive, a Constituição, ela relativiza expressamente o direito de ir e vir, na medida em que ela autoriza a institucionalização do pedágio. Outro ponto que merece destaque, que o nobre advogado também fez referência, é em relação às formas de pagamento que são aceitas na praça de pedágio para que o usuário possa perpassar pela localidade.
Em relação a esse ponto, vale ponderar que na praça de pedágio elas são aceitas várias formas de pagamento, tá? Inclusive, tem um mecanismo de você afixar no seu veículo uma tag que chama o adesivo veicular, e aí, nesse adesivo veicular, o usuário sequer para. Ele tem o acesso direto, ele passa, tem uma tagzinha fixada no carro dele, onde ele passa e não precisa sequer parar na praça de pedágio. Ele não vai precisar estar com dinheiro na hora, ele não vai precisar estar sequer com celular, porque esse foi um argumento que o agravante utilizou na peça do recurso de agravo, onde ele dizia se o agravante estiver sem celular, sem dinheiro, sem carteira, ele não pode chegar em casa. Na verdade, ele pode. Se ele tiver esse cartão veicular fixado no veículo, resolve o problema dele, considerando que ele vai poder passar por aquela localidade quantas vezes for necessário por dia. Acredito que eu tentei ser objetiva, coloquei aqui na sustentação os pontos principais que são tratados no recurso, e por tais razões, a concessionária Rota dos Coqueiros e a Monte Rodovias pugnam pelo improvimento do agravo de instrumento em análise. Obrigada, Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde, também agradecemos aí o contributo trazido por Excelência. Presidente, eu vou resumir meu voto. Eu transcrevo aqui a DI 800, já foi citada por ambas as partes, um recurso extraordinário, e continua. Outro sim, de acordo com o artigo 35 caput da Lei 9.074 de 95, privilégios e benefícios tarifários, neles incluídos a isenção de tarifa de pedágio, só podem ser criados através de lei, não contemplando, nas hipóteses, os moradores residentes nas zonas pedagiadas. Ademais, como bem ressaltado pela concessionária em sua contestação, o autor detinha conhecimento prévio acerca da existência do pedágio, uma vez que instituído na cláusula 6.3 da Escritura Pública de Compra e Venda. Então, meu voto, em resumo, em harmonia com o parecer ministerial, é pelo desprovimento do agravo do instrumento. Coloco em discussão. Penso que todos seguiram Vossa Excelência. Não havendo quem queira discutir, eu declaro o resultado, presidente. Decisão, por unanimidade de votos, foi desprovido o agravo de instrumento nos termos do voto do relator. Devolvo a palavra ao eminente presidente, agradecendo aos eminentes advogados. Obrigado, Excelência. Obrigado, doutora Gabriela. Muito obrigado. Obrigada, Excelência. Obrigada, doutor Adriano. Boa tarde a todos. Obrigado. Passo a chamar o número 21 da pauta da relatoria do desembargador Fernando Sequeira. São os embargos de declaração no agravo interno na apelação civil 5260 de 1999, 52 dígito 60. O embargante é o Estado de Pernambuco, o embargado é a Pessoa de Melo Indústria e Comércio S.A. e se trata, portanto, de embargo de declaração, apesar de eu acredito que o advogado pediu preferência somente, não é isso, doutora? Ele está presente, é só preferência. Só preferência, né? Ótimo. Então, eu vou resumir. O advogado é do embargado ou do embargante? Doutor Procurador? Pedrosa. É procurador do Estado? Eu acredito que não. Deixa eu só confirmar com ele que não veio no e-mail. Do embargado. Ele é advogado colativo. Boa tarde, Otávio advogado do embargado, Excelência. Do embargado? É Pessoa de Melo Indústria e Comércio S.A.? Isso. É isso? Isso. Olha, os embargos aviados pelo Estado de Pernambuco foram rejeitados, né? Então, acredito que não há nenhuma praticidade de fazer a leitura do voto, porque todos concordaram por unanimidade. Pois não, perfeito, Excelência. Então, proclamo o resultado nos termos em que os embargos foram rejeitados por unanimidade nos termos do voto do relator. Senhores, então passaremos então a verificar. Parece que o Ministério Público pediu uma preferência, não foi, doutor Foi no Salles? 5, presidente. Na ação de improbidade. Número 5. Eu acho que é o 5, se não me falha a memória aqui pela pauta. Do desembargador Fernando, né? É isso? É isso mesmo, é o 5.
Uhum. É o 1606/85. Estou aqui olhando. Muito bem. Vai fazer sustentação, doutor Salles? Sim, presidente. Tá. Presidente e mais desembargadores da Câmara, essa é uma ação típica de ação de improbidade cumulada com reparação de danos. O Ministério Público aviou esta ação no ano de 2008, com fatos correspondentes ao exercício financeiro de 2005, do Lagoa Prev, que é o fundo previdenciário próprio do município de Lagoa do Carro. Então, o Ministério Público, por meio do promotor, doutor Francisco Hortêncio, ele, a partir de fatos identificados pelo Tribunal de Contas e pelo Banco Central, entrou com essa ação de improbidade cumulada com reparação de danos. Eu digo que essa ação ela é definidora da imunidade persecutória que foi dada aos gestores que praticam atos ilícitos, né? A nova lei de improbidade veio e deu uma imunidade a essas pessoas. Isso porque, senhor presidente, e demais pares, eu era procurador-geral quando solicitei, aliás, do Tribunal de Contas que abrisse uma auditoria especial. Eu estou com o relatório do Tribunal de Contas aqui de 2012. Em 2005, eu solicitei ao tribunal, mediante representação, que abrisse uma auditoria, porque houvera recebido do Banco Central informações acerca da ilicitude na revenda de títulos públicos. Isso decorreu da CPI dos Correios. Foi identificado que várias empresas, entre elas essa, que fraudou licitações no Rio de Janeiro e em Pernambuco, e não só nesse município, mas em vários outros, inclusive em São Lourenço, que eu lembro bem, fraudou a revenda de títulos públicos. Ele comprava títulos do Tesouro e praticava o day trade, ou seja, ele comprava a um preço X e vendia X mais 10, numa rapidez imensa em alguns poucos municípios. Isso causava um prejuízo, que eram títulos de Tesouro, eram notas do Tesouro, causava um prejuízo imenso aos municípios que estavam iniciando com seus regimes próprios de previdência. Então, nesse caso específico, não só não houve licitação, houve a fraude da licitação. Nesse caso específico, as pessoas que compunham o fundo previdenciário foram designadas de última hora, nenhuma tinha expertise, e o prefeito, momentos antes de haver a deliberação do Conselho Fiscal do Fundo Previdenciário, ele determinou ao Banco do Brasil que transferisse os recursos para essa empresa. Então, eu não sei como o juiz, me desculpe, eu não sei como ele não encontrou dolo em nenhuma dessas condutas. Há uma cegueira deliberada, no meu entender. Me desculpe. Há uma cegueira deliberada numa fraude à licitação, há uma cegueira deliberada no relatório do Tribunal de Contas e no relatório do Banco Central. A primeira fraude dessa empresa foi no Rio de Janeiro e de valores que eram astronômicos. Esse aqui foi pouco. Ele comprou por 1,78 milhão, vendeu por 1,4 milhão. O dano, em tese, foi 300 e poucos mil, que foi apurado pelo Tribunal de Contas e remetido, a partir da auditoria que eu requisitei, na época, para todos os promotores, não só desse município, mas para vários fundos próprios de previdência municipais. Então, eu vou só ler um trecho aqui, o relatório do Tribunal de Contas sobre a auditoria especial, somente sobre os fundos previdenciários, diz assim: presente processo, isso é no pedido, desembargador presidente, no pedido que foi feito de rescisória deste processo. À parte, o prefeito e os demais condenados pelo Tribunal de Contas entraram com um pedido de rescisão do julgado do Tribunal de Contas. Esse pedido ele foi rejeitado pelo Tribunal de Contas, que manteve a decisão e a condenação no valor que está apurado
e que é o valor que está nesta ação de improbidade acumulada com reparação de danos. A página do tribunal, de 4/5/2016, do Tribunal de Contas, diz assim: um pedido de rescisão interposto no Tribunal de Contas do Estado pelo ex-prefeito Lagoa do Carro, Antônio Carlos Guerra Barreto, questionando acórdão da segunda Câmara que julgou irregular a auditoria especial realizada no Instituto de Previdência dos Servidores daquele município, ensejou um debate na sessão do Pleno desta quarta-feira, 4/5/2016, sobre a viabilidade dos fundos próprios. O processo teve como relator o conselheiro Ricardo Rios, que negou provimento ao pedido e teve seu voto aprovado pela maioria do Conselho. As contas do Lagoa Prev foram julgadas irregulares com a imputação de débito no valor de R$ 307.295,27, de forma solidária ao ex-prefeito Antônio Carlos Guerra Barreto e aos gestores do fundo Vera Lúcia, Reginaldo Falcão, e à empresa Quantia Distribuidora de Títulos de Valores. Então, isso aqui foi em 2016. O exercício financeiro era de 2005 e a ação foi proposta em 2011. E, pasmem, a sentença data de 2023. Isso nos faz rir com o prazo de prescrição que foi dado na nova lei, né? Prescrição de 8 anos numa ação que se leva 18 anos para ser julgada. E não foi por falta de pedido do Ministério Público. Se os senhores observarem no processo que foi digitalizado, o Ministério Público pediu inúmeras, mas são inúmeras vezes, o julgamento dessa ação. Inúmeras. E, pasmem, nessa ação, diz ele, né, de cada ato processual, a caixa do Ministério Público era enchida ficava cheia, até que o promotor diz: olha, não precisa me intimar de cada um, porque isso atrasa o processo. Eu só queria que o senhor julgasse a ação, fosse julgada a ação. Isso durante todo o transcorrer do processo. Então, por isso que eu digo, é da iniquidade desse tipo de procedimento. Porque termina que a persecução na área de improbidade se torna inviável, né? E chega-se ao final para dizer que não há dolo. Então, eu vou, apenas para abreviar, dizer das condutas constatada neste processo. Inexistência de contabilidade própria do Instituto de Previdência, de Lagoa do Carro, realização de desconto dos servidores de percentual inferior estabelecido pela emenda constitucional, realização dos pagamentos dos inativos por parte da Prefeitura, gestão financeira realizada indevidamente pelo presidente do Conselho, senhora Vera, dispensa indevida de processo licitatório para aquisição de títulos públicos federais e sem pesquisa de preços no site do Banco Central e nem na Associação Nacional dos Institutos de Mercado, ANDIMA, irregularidade na composição dos membros do Conselho de Administração e compra de títulos por valor superior ao preço de mercado, que gerou um prejuízo da ordem de 307.295. A equipe de auditoria registrou que este tipo de operação denominada day trade foi investigada quando da CPI dos Correios, cujo relatório final apontou a Quantia DTVM Limitada, além de outras empresas que praticavam as referidas operações, tendo como ponta os fundos de pensão. Então, há um relatório imenso do Banco Central e depoimentos das partes, presidente. Depoimento das partes dizendo que não tem um que tem a 6ª série. Como é que uma pessoa que tem a 6ª série, ele poderia avaliar uma venda no mercado financeiro de títulos do Tesouro? E os outros, nos depoimentos, dizem igualmente que não tinha nenhuma expertise, que foi chamada ou indicada por A, por B ou por C, um dia antes, 2 dias antes da venda desses títulos. Então, há, ao meu ver, neste caso específico, uma cegueira deliberada de não se enxergar o dolo. Porque o Ministério Público, quando propôs a ação, ele diz que é permitir ou favorecer o enriquecimento de terceiros. O juiz diz que eles não enricaram ilicitamente. Ora, o Ministério Público colocou no 10, no artigo 10, não é enriquecimento ilícito. O artigo 9 ele está apenas como referência, mas o promotor ele pede a condenação no artigo 12, inciso 2º, que trata-se do dano ao patrimônio público. E não há como não dizer que não há um dano ao patrimônio público. O Tribunal de Contas apurou
Em sede de rescisória, o Tribunal de Contas manteve. Quantos anos depois? Isso foi julgado em 2006. Em 2016, 10 anos depois, o Tribunal de Contas, em sede de teve o recurso ordinário e teve o pedido de rescisão. E o Tribunal de Contas manteve a mesma condenação na devolução desse mesmo valor. Então, não se pode dizer que não há dano ao patrimônio público. O dano foi constatado. O dano foi apurado em auditoria especial. Então, quando menos essa ação deveria, esquecendo-se as sanções, no mínimo determinar que se voltasse ao status quo ante, que foi apurado pelo Tribunal de Contas. Então, quando se lê o processo e se lê a auditoria do Tribunal de Contas e do Banco Central, não há como não dizer que houve vários ilícitos ao mesmo tempo. E não foi só, repito, foi só neste processo especial, presidente. No Rio de Janeiro, o dano foi de 13 milhões de reais. 13 milhões. Tem vários municípios que foram prejudicados. Aqui em Pernambuco, 2 que eu me lembro da época da Procuradoria-Geral foi São Lourenço e esse, mas tem outros municípios que o Tribunal de Contas igualmente determinou que houvesse a devolução. No fundo de pensão da eletronuclear, o prejuízo foi de 13 milhões de reais. No do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro constatou que, através da venda de títulos públicos por valores acima dos praticados no mercado, a quantia de TVM limitada causou dano ao patrimônio público na ordem de 17 milhões. Então, não há conduta separada. Era uma empresa que fraudava a venda de títulos para angariar preços, sobrepreço no mercado de revenda desses títulos. Então, eu chamo apenas a atenção para esse fato e dizer que a ação de improbidade está acumulada com reparação de danos. Então, quando menos, que se condene as pessoas a reparar o dano que foi apurado e mantido pelo Tribunal de Contas já em 2016, repito, em sede de pedido de rescisão da decisão, após a condenação, após o pedido de recurso ordinário e o pedido de rescisão no Tribunal de Contas do Estado. Então, eu apenas, presidente, reforço o pedido do Ministério Público de que se reforme a sentença, porque a sentença ela é de uma singularidade imensa, só diz assim, não há dano, não há dolo da parte das pessoas, e não se detém a descrever nenhuma dessas condutas que foram apuradas pelo Tribunal de Contas, desde a fraude à licitação até ao depoimento deles em juízo, onde, inclusive, o prefeito, ele um dia antes da decisão, presidente, antes da decisão do Conselho, ele oficia ao gerente do Banco do Brasil e determina a transferência desse recurso. Quando ele não tinha, pela autonomia da autarquia, ele não tinha nenhuma ingerência, não poderia ter nenhuma ingerência para determinar a transferência desses valores para ficar em conta corrente e repassar para essa empresa. O Fundo Previdenciário, todos eles têm gestão própria, é uma autarquia. Então não pode o prefeito, efetivamente, de nenhuma forma, determinar o banco, antes que o Conselho assim o permita, essa transferência de recursos para a empresa, como nós vimos. Então, presidente, e demais, para não me alongar, o Ministério Público requer que o provimento do recurso em ordem a reformar a sentença, porque é extremamente... há uma ausência de fundamentação para se reconhecer o dano que foi reconhecido pelo Banco Central, pelo Tribunal de Contas e pela petição inicial. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Sales de Albuquerque. Eu vou passar a proferir o voto. Quero dizer apenas que a sustentação oral foi extremamente substancial. Eu vou ler o voto
e depois entraremos em debate sobre o voto. Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, movida pelo Ministério Público de Pernambuco em face de Antônio Carlos Guerra Barreto, Reginaldo Falcão de Andrade e Vera Lúcia Melo da Silva, pela suposta prática de atos de improbidade administrativa no ano de 2005, durante o mandato do prefeito do município de Lagoa do Carro, o senhor Antônio Carlos Guerra Barreto, ao adquirirem títulos públicos federais sem nenhum parâmetro de valores praticados, sem a cautela necessária, sustentando que tais atos ensejaram perdas para o Lagoa Prev, quantificadas em R$ 307.292,48. Defende o Ministério Público que restou comprovado nos autos que no dia 9 de maio de 2005, a empresa Quantia DPVM Limitada comprou 925 títulos do tipo NTN dígito B, com preço unitário PU de 1.089.569, etc., pagando por tal transação a monta de R$7.851,37. E os revendeu no mesmo dia a Lagoa Prev por um preço unitário de R$1.405.598, totalizando um valor global de R$1.301.172,22, apresentando-se com isso os preços unitários da venda dos títulos Lagoa Prev superavaliados em relação às cotações de mercado, causando-lhe um prejuízo de R$ 307.292,48. A ação foi julgada improcedente por entender o juízo de origem que não restou comprovado o elemento subjetivo, que é o dolo por parte dos demandados. Pois bem, a matéria relativa à improbidade administrativa integra o microsistema do direito administrativo sancionatório, estando sujeita ao princípio constitucional da retroatividade das normas sancionatórias mais benéficas ao réu. Artigo 5º da Constituição, fator esse que deve ser ponderado na análise da incidência da nova Lei de Improbidade Administrativa 14.230 de 2021. Nesse sentido, observa-se que o novo regramento trouxe modificação no que tange a definição de ato de improbidade, incluindo o elemento subjetivo do dolo e sua capitulação conforme a redação dada pelo artigo 11, in verbis. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de parcialidade, legalidade, caracterizado por uma das seguintes condutas. Na justificativa do projeto de lei que deu gênese às alterações em comento, o legislador trouxe como embasamento da referida modificação a necessidade de excluir da definição legal os atos praticados de forma culposa, a fim de restringi-lo à esfera da reparação civil. Então, eu trago todo o conteúdo dessa afirmação. Acerca da irretroatividade da nova lei de improbidade, o Egresso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1199 da repercussão geral, afetado, ficou a seguinte tese vinculante. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo, que é o dolo. A norma benéfica da Lei 14.230, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa,
em virtude do artigo 5º e 36º da CF, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução da pena e seus incidentes. A nova lei aplica-se aos atos de improbidade culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitado em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juiz competente analisar eventual dolo por parte do agente. O novo regime prescricional, previsto na Lei 14.230, é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Houve, portanto, uma modificação que beneficia os réus das ações de improbidade administrativa e que, por conseguinte, deve ser aplicada em caráter retroativo, alcançando os fatos apurados na presente ação civil pública. Assim, no contexto de uma ação de improbidade administrativa, é crucial distinguir, em primeiro lugar, entre atos de improbidade e meras ilegalidades. Em relação a esse ponto, é importante ressaltar que nem toda ilegalidade deve ser considerada um ato de improbidade administrativa. No entanto, é válido afirmar que toda vez que ocorre um ato de improbidade administrativa, há uma violação acentuada do sistema normativo, ou seja, uma ilegalidade. Desconsiderar essa diferença pode levar a injustiças e abusos, especialmente considerando a complexidade da administração pública. Agir de forma excessiva nessas situações resultará apenas no afastamento de pessoas honestas da vida pública, pois elas não estarão dispostas a correr riscos diários, inclusive em relação aos seus próprios bens pessoais, quando a interpretação do direito é, em muitos casos, complexa. Nesse sentido, eu concordo com a posição de que é necessário distinguir a ilegalidade da improbidade administrativa, sendo possível afirmar que a improbidade é uma ilegalidade acompanhada de uma nota evidente de desonestidade. Em outras palavras, um erro pode configurar uma mera irregularidade se o agente público não tiver agido de forma dolosa ou imoral, conforme estabelecido pela doutrina de jurisprudência, para a aplicação da lei de improbidade administrativa. No caso em questão, o Ministério Público classificou a conduta dos réus, ora apelados, no caput e em alguns incisos do artigo 10 e, subsidiariamente, no artigo 11, caput, todos da Lei de Improbidade Administrativa. Ocorre que a nova Lei 14.230, alterou os artigos 10 e 11 da Lei 8.492/92, excluindo o elemento normativo do tipo. Constitui, diz o artigo 10 da antiga lei, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, barateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei. E, notadamente, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade caracterizada por uma das seguintes condutas. Destaque-se ainda os parágrafos 1º e 2º do artigo 11 da Lei 8.249/92, incluídos pela Lei 14.230 de 2021. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente será haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Aplica-se o disposto do parágrafo 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.
Na oportunidade, cabe lembrar o disposto no artigo 17c, parágrafo 1º da Lei 8.429 de 92, acrescentado pela Lei 14.230 de 2021. A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. É essa a redação, né, do artigo 17c, parágrafo 1º da nova lei. No caso concreto, não obstante o Ministério Público defenda que os apelados tenham causado danos ao erário no importe de R$ 307.292,48, em razão da compra de títulos públicos sem licitação ou procedimento simplificado de contratação com valores superiores à média de mercado praticado, com isso, a atos de improbidade administrativa, conforme o artigo 10, caput e 11 da Lei 8.429 de 92, não logrou comprovar a intenção dos agentes públicos em frustrar o caráter concorrencial, obter proveito devido para si ou para outra, bem como a efetiva e comprovada perda patrimonial do ente. Além disso, conforme destacado na sentença, ainda que se reconheça que de fato os réus realizaram condutas sem a devida observância das leis aplicáveis ao caso, não restou comprovado o dolo por parte deles, nem tampouco indício de que houve qualquer tipo de enriquecimento ilícito por parte dos mesmos. Pois nos autos não consta qualquer indício de que houve qualquer destinação de valor pertencente aos cofres públicos para o patrimônio particular dos ora apelados. Por fim, a falta de procedimento licitatório, sem qualquer comprovação do elemento volitivo, seja o dolo, dos agentes, impede a condenação por improbidade administrativa. Nesse contexto, é importante destacar que a falta de habilidade do gestor não pode ser confundida com desonestidade. O contexto fático probatório não demonstra a prática de atos de improbidade administrativa por parte dos apelados, sendo certo afirmar que a improbidade administrativa não pode ser confundida com mera ilegalidade do ato ou inabilidade do agente público que o pratica, quanto o ato ímprobo, além de ilegal, é pautado pela desonestidade, deslealdade funcional e má-fé. Nesse sentido, é a jurisprudência dos tribunais superiores, né? E aqui eu cito um agravo interno em recurso especial do ministro Hugo Fernandes, né? Outro do ministro Alexandre de Moraes, né? E concluo dizendo que, dessa forma, não é viável a responsabilização objetiva dos réus nos termos do artigo 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, o que incluiria a condenação ao ressarcimento ao erário, tendo em vista que, com base no conjunto probatório, não houve a comprovação de danos aos cofres públicos decorrente das falhas na forma de aquisição dos títulos, além de não ter restado comprovado o dolo dos réus em lesar os cofres públicos, nem tampouco qualquer evidência de enriquecimento ilícito por parte dos acusados. E nessa linha de entendimento, o meu voto é no sentido de negar provimento ao apelo, né, do Ministério Público, mantendo a sentença do primeiro grau em todos os seus termos. É assim que voto, né, com todas as vênias ao Dr. Sérgio Albuquerque, que defendeu tão bem, era assim que eu pensava também, mas a nova definição da Lei 14.230 fez com que fosse retirado o elemento dolo dos atos administrativos e considerado meras irregularidades do descumprimento da lei. É delicada essa questão. O administrador público se rege pelo princípio, a administração pública se rege pelo princípio da legalidade, mas a intenção da lei foi reduzir o número de condenações em relação à prática de atos de improbidade administrativa. Bem, esse é o voto que lanço e coloco em discussão, com todo o meu respeito
na sustentação oral trazida pelo eminente procurador Dr. Salles de Albuquerque. Senhor presidente, eu lancei no sistema o meu propósito de pedir vista dos autos. Os autos são volumosos, os autos eletrônicos, mais de 2.000 folhas. De sorte que eu preciso estudar com mais profundidade, com mais verticalidade, todos os elementos que compõem o encadernado processual. De sorte, senhor presidente, sintetizando, eu peço vista dos autos, prometendo-me a pedir a reinclusão do feito em pauta com a maior brevidade possível. Pois não, doutor Jorge. Presidente, eu retirei o meu voto e aguardo o voto visto do desembargador Jorge Américo. Sem dúvida, sem dúvida. Mais uma vez, eu volto a ressaltar a importância do pronunciamento do senhor Procurador de Justiça, Dr. Salles de Albuquerque. Como eu disse, era assim que eu pensava. Tive que mudar um pouco o entendimento, mas, infelizmente, quando nós nos deparamos com as ações de improbidade, é muito delicada a questão de que se houve dolo ou não houve dolo. Para mim, no meu entendimento, todo ato praticado com ilegalidade, ou seja, em desrespeito à lei, né, ele não tem condição de ser cumprido, né, porque a administração pública se rege pelo princípio da legalidade. Mas o entendimento que hoje comanda esse tipo de ação é no sentido do cumprimento da Lei 14.230, retirando o dolo e convalidando, em certos casos, a ilegalidade como mero erro de administração. Mas é bom porque nós trazemos ao debate, e esse debate, com o enriquecimento que será trazido pelo desembargador Jorge Américo, será muitíssimo importante para que nós possamos firmar um entendimento uniforme em nossa Câmara, né? Sem dúvida, Sua Excelência trará esses novos requisitos para que nós possamos debater a questão. Fica, portanto, adiado com pedido de vista do desembargador Jorge Américo, devendo os autos ao gabinete de Sua Excelência, para que ele possa examinar com maior profundidade. Então, doutor Salles. Não, desculpe, presidente, quando Vossa Excelência concluir, eu só ia dar uma informação. Concluí. Pronto, era só informando que hoje ela é uma massa falida, a quantia de TVM. Só essa informação. Muito boa informação. Muito boa informação. E você sabe que, inclusive, o desembargador Jorge, quando eu fui diretor da escola, coincidiu uma recente eleição municipal. E eu entrei em entendimento com a AMUP para que nós pudéssemos trabalhar com os novos prefeitos e vereadores através de um curso de orientação e gestão da administração pública, curso esse que já era dado pelo Tribunal de Contas, né? Mas de forma muito superficial. E eu sentia essa necessidade, né, em relação, especialmente, às gestões municipais, para entender que muitos daqueles prefeitos e vereadores
não tem formação na área jurídica, não tem formação na área administrativa, não tem experiência, e que muitos deles cometiam realmente irregularidades. E aí, digamos, essas irregularidades, que são taxadas hoje como irregularidades, cometiam ilegalidades e ficavam sujeitos à lei de improbidade administrativa. Conversei com o presidente da AMUP, fizemos os convites, mandamos para o estado todo, tal. O desembargador Jorge, acredite que parece que só chegaram a alguns pouquíssimos vereadores e 2 prefeitos, de 185. Então, foi um fiasco, né? Todos já conhecem tudo, presidente. Porque, na verdade, a intenção era a melhor possível, né? Até mesmo para reduzir o trabalho do Poder Judiciário e do Ministério Público. Né? Mas é isso que aconteceu. Estou dando esse testemunho do que aconteceu na minha época, lá na escola. Né? Senhores, não temos mais nenhum pedido, né? E vamos então chamar, doutora Fernanda, eu vou chamar um a um aqueles processos que são unânimes, está certo? Porque aí nós já proclamamos de acordo com o voto do relator e vou deixar os outros que têm divergência para que nós possamos apreciar no final, tá bem? Ok. Então, o número 1, votação unânime. Né? De acordo com o voto do relator. O número 2, unânime, de acordo com o voto do relator. O número 3, unânime, de acordo com o voto do relator. Número 4, unânime, de acordo com o voto do relator. Número 5 foi o que o desembargador Jorge pediu vista. Número 6, unânime, de acordo com o voto do relator. Número 7, unânime, de acordo com o voto do relator. Número 8, unânime, de acordo com o voto do relator. Número 9, unânime, de acordo com o voto do relator. Número 10, retirado de pauta. Retirado. Nós. O relator é Fernando Cerqueira. O relator é Vossa Excelência, presidente. Esse caso é interessante. 2 embargos de declaração. Eu estou suscitando o não conhecimento dos embargos, porque foram apostos embargos de declaração contra uma decisão monocrática de Vossa Excelência e depois embargos de declaração contra o acórdão do colegiado. Ambos os embargos já foram julgados. Os embargos de declaração apostos contra uma decisão unipessoal de Vossa Excelência foram julgados e os embargos de declaração manifestados contra o acordo do colegiado foram igualmente julgados. Seria bom... E nesse eu mantenho o acordo recorrido, né? Rejeitando os embargos. Vossa Excelência está julgando. A minha questão de ordem é no sentido de que os recursos já foram apreciados. Então, não há mais o que se julgar. No caso concreto, o órgão jurisdicional, esta primeira Câmara de Direito Público, cumpriu e exauriu a sua atividade jurisdicional. Foi por isso que eu pedi que fosse retirado de pauta para estudar. É isso? Provavelmente foi isso, desembargador. Ok. Bom, eu fiz a anotação aqui para que quando terminar, eu possa ver. Bom, então vamos lá, vamos continuar. Número 11, unanimidade, de acordo com o relator. O número 12, unanimidade de acordo com o relator. 13, unanimidade de acordo com o relator. 14, unânime de acordo com o voto do relator. O 15, o relator, doutor Fernando, alterou o voto e aí ficou unânime. Certo.
O 16, existe uma divergência do desembargador Jorge. Vamos deixar para o fim. Eric Simões evoluiu nesse, o gabinete me sinalizou. Foi. Vice-presidente, não Sim. tem mais divergência. Não tem mais? Isso pode declarar por unanimidade nos termos do voto do relator. Então, no 16, fica por unanimidade de acordo com o voto do relator. Certo. 17, unânime, de acordo com o voto do relator. 18, unânime, de acordo com o voto do relator. 19, unânime, de acordo com o voto do relator. O número 20 foi alterado pelo relator desembargador Fernando e, portanto, passa a ser unânime. Número 21 foi julgado. Número 22, unânime, de acordo com o voto do relator. 23, de acordo com o voto do relator. 24, de acordo com o voto do relator. 25, de acordo com o voto do relator. 26, unânime. 27, unânime, de acordo com o relator. O 28 tem uma divergência do desembargador Jorge. Ele é do desembargador Eric. Evoluiu. E também evoluiu, né, no 28. Evoluiu no 28, então passa a ser unânime. Passa a ser unânime, né? Pois é, então o 28, unânime, de acordo com o voto do relator. O 29, unânime, de acordo com o voto do relator. O 30 também é do desembargador Eric, que é uma divergência do desembargador Jorge. Isso permanece a divergência, presidente. Permanece, né? Tá. Bom, o 31 foi julgado. O 32, que é do desembargador Eric, tem uma divergência do desembargador Jorge. Isso. Também Câmara Ampliada, presidente. Câmara Ampliada? Vai para a Câmara Ampliada, né? Exato, presidente. Muito bem. A hipótese do 32? Ah, sim, sim. É um teste de aptidão física. Bom, 33, unânime, de acordo com o voto do relator. 34, unânime, de acordo com o voto do relator. 35, unânime com o relator. 36, unânime com o voto do relator. O 37, que é do desembargador Eric, tem uma divergência. Desembargador Eric. Jorge. Vai retirar, desembargador Eric? O senhor vai retirar esse processo? Não, esse 37, ele é simples. Na verdade, a minha divergência, ela é tópica, circunscrita. Ao invés de determinar a nomeação e posse do autor no cargo de policial penal do Estado, o meu voto é no sentido de determinar a reserva de vaga, porque se trata de uma decisão liminar, uma decisão provisória. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, quando se tratar de decisão judicial precária, que é o caso, a decisão provisória não é a decisão final de mérito. O candidato tem direito à reserva de vaga, que só será ocupada, só será preenchida, provida após o trânsito em julgado. Então, a divergência é circunscrita. Eu dou parcial provimento ao agravo do instrumento do Estado de Pernambuco, mas mantendo o candidato no certame, não sei se o certame já foi concluído, assegurando a ele a reserva de vaga, não a nomeação e a posse de imediato. Isso aconteceu muito no passado e nós aprendemos, porque depois surgia o problema da teoria do fato consumado. Quando a causa era julgada em definitivo, o autor, por força de uma decisão precária, já estava há 5, 7, 10 anos ou mais no exercício do cargo. Por isso que a orientação do STJ se corporificou no sentido de, quando se tratar de decisão precária,
o Judiciário deve assegurar a reserva de vaga e não determinar de imediato a nomeação e posse. É só apenas neste ponto a divergência. Vossa Excelência mantém a decisão do juiz de primeiro grau, nisso nós estamos de acordo, mas eu faço só essa anotação: reserva de vaga e não de imediato a nomeação e posse. Eu tinha mantido, meu voto foi nesse sentido, mantendo a decisão liminar do juiz, porque ele já tinha sido aprovado em todas as fases do concurso, inclusive no curso de formação. Ele encontra-se com vagas, concorrendo às vagas de deficiente, ou seja, e também tem o respaldo do Ministério Público. Por isso que meu voto foi nesse sentido, mas... O juiz determina nomeação e posse. É só em relação a este aspecto, nomear e empossar de imediato o candidato por força de uma decisão precária que eu me insurjo. Nos termos da orientação do STJ, que eu cito no meu voto, é um voto curto, objetivo, de que, por hora, nós devemos assegurar a reserva de vaga, vamos aguardar o trânsito em julgado e não... Já foi nomeado, desembargador Jorge? O juiz de primeiro grau determinou a nomeação e posse. Veja, como eu estava falando, eu votei nesse sentido, mantendo a decisão do juiz, por conta dessas peculiaridades, né, que ele já tinha sido aprovado em todas as fases do concurso. No curso de formação, estava concorrendo a uma vaga em relação a pessoas com deficiência, e o Ministério Público deu parecer nesse sentido. Mas se o desembargador Fernando Cerqueira tiver o mesmo entendimento do desembargador Jorge Américo, eu evoluo sem nenhum problema. Desembargador Eric, eu, na verdade, tenho um entendimento exatamente igual ao do desembargador Jorge Américo. Mas, nesse caso, Vossa Excelência fez uma ressalva que eu entendo que é importantíssima. Né? Vossa Excelência diz ao final que está correta a decisão que determinou a nomeação em posse no cargo de policial penal do Estado de Pernambuco na reserva de vagas à pessoa com deficiência, observada a ordem de classificação do candidato no certame. Mas, desembargador presidente, a decisão não determina de imediato a nomeação e posse. Se trata de candidato que concorreu às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Então, o emprego aí da expressão na reserva de vagas é reserva de vagas às pessoas com deficiência. Mas, ou seja, o candidato não está concorrendo à lista geral, ele está concorrendo à lista reservada às pessoas com deficiência, PCD. Mas o relator vai além, diz observada a ordem de classificação do candidato no certame. Quer dizer, realmente é nessa reserva de vagas, está certo, para deficientes, mas observada a ordem de classificação dele. Sim, mas... Não é algo de imediato, né? E sim, se ele estiver já para ser na ordem de chamada. A decisão de primeiro grau determina a nomeação e posse. E o voto do relator está negando o provimento ao agravo. Isto é, mantém naquilo que sobreleva a nomeação e posse. São situações distintas. Ele não concorre à lista geral. Ele concorre à lista dos candidatos que são pessoas com deficiência. É a nomenclatura hoje empregada pela lei de regência, PCD. Este é o problema. Depois que for nomeado e empossado, é uma decisão precária, é uma decisão provisória. Eu acho que seria somente dar parcial provimento, não, desembargador Eric? Corrigir sobre isso. Pode ser, presidente. Essa ação é de quando, presidente? E Vossa Excelência sabe?
É de 2022. Possivelmente ele já foi nomeado. 2022. Aqui eu tenho como 2024, mas aí o agravo do instrumento é de 2024. É observada a numeração processual única? Mas eu acho que aqui, desembargador, ele está aqui, eu estou vendo aqui, ele está com a numeração e é a 016919492 de 2022. A ação de origem. Certo. Ação de origem aqui que eu estou vendo, ação sobre o procedimento ordinário 016919492 de 2022. Então, por isso a minha pergunta, porque se a decisão liminar tiver sido em 2022, possivelmente ele foi nomeado já. Bom, eu acho que essa ressalva que eu coloquei, que o presidente destacou, faz a diferença, né? Faz. Se for observado a ordem de classificação, se ele estiver na vez para ser nomeado, e já tendo sido aprovado em todas as fases, eu não vejo problema. Mas a decisão não transitou em julgado, é uma decisão precária. E esse a decisão passa a ser condicional. Se estiver dentro das vagas, a decisão é condicional. O que não pode. Mas eu divido parcialmente e respeito a posição do colegiado. Eu acompanho Vossa Excelência desembargador Eric, apenas eu sugiro que dê provimento parcial. Perfeito, presidente. Fazendo agora o registro. Mas aí... Nesse caso, o que é que me dói mais, desembargador Jorge? Fica de conformidade com o meu voto. Eu estou dando parcial provimento apenas para assegurar a reserva de vaga e não a nomeação em posse de imediato. Nomeação em posse só com o trânsito em julgado da decisão. Daqui eu observo isso, né? Destacando a ordem de classificação do candidato no certame. Observação. É da reserva mesmo. Não é de imediato. Eu vou dar uma ênfase, presidente, a esse detalhe no acordo e no voto. A decisão agravada é de fevereiro de 2024, doutor Salles. Eu estou vendo aqui, desembargador Jorge, estou olhando aqui, é do doutor Napoleão, né? Não. A decisão agravada é de 2024. Doutor Napoleão... Napoleão, né? Juiz da Vara da Fazenda Pública da Capital, doutor... Correto. O processo realmente é de 2022, mas a decisão é de 2024. E julgando, a gente traz de imediato, né, para análise do colegiado. Então, tudo certo, doutor Eric? Podemos proclamar? Pode anunciar, pelo provimento parcial, nos termos do voto do relator, decisão por maioria. Mas, se Vossa Excelência está dando provimento parcial, nós estamos votando da mesma forma. Vossa Excelência determina a nomeação imediata ou assegura apenas por hora? Não, eu mantenho a decisão do primeiro grau, acrescentando isso, observando a ordem de classificação do candidato. Mas é uma decisão provisória. Vossa Excelência está determinando a nomeação de imediato, nomeação em posse. Se ele estiver na ordem para ser nomeado, sim. Mas quem é que vai fazer essa verificação, se ele estiver na ordem? A administração. A decisão é nossa, é do judiciário. Sim, mas quem cumpre é a administração. Exato, mas quem vai cumprir é a administração. E eles lá têm a lista com a ordem de classificação do concurso público. De qualquer sorte, está se determinando a nomeação de imediato, nomeação em posse. Sim, se ele tiver... É contra isso que eu me insurjo.
Enquanto a decisão não transitar em julgado, para mim não pode haver nomeação em posse, só reserva de vaga. E parece que o colegiado, na maioria, não pensa dessa forma. Então, eu respeito o entendimento, mas fico vencido, então. Não fica vencido sozinho, não, viu, desembargador Jorge, porque eu também entendo assim. Então, a gente forma a maioria e o relator fica vencido. Não, mas nesse caso tem a ressalva do relator. É diferente. Eu não vejo, diferente. eu não entendo assim, desembargador. Ele está fazendo uma ressalva se estiver classificado dentro das vagas, mas está assegurando a nomeação em posse. Sim, assegura a nomeação em posse dentro da ordem de classificação. Certo, é uma decisão, mas mesmo em sede de decisão precária. Sim. Não há trânsito julgado. Vossa Excelência entende que o candidato, através de liminar, pode ser nomeado empossado ou só pode ser nomeado empossado com o trânsito em julgado. Essa é a questão posta. Não, e se for assim, a gente julga os apelos e os apelos permanecem, ninguém sabe se irão recorrer ou não, né? Ou seja, a gente nunca sabe se, quando a gente julga o mérito da apelação, mas eu queria um esclarecimento de fato. Eu sempre determino a nomeação em posse com o trânsito em julgado. Queria um esclarecimento de fato, desembargador Éric. Vossa Excelência poderia me... Veja o seguinte, ao que me parece, houve uma primeira liminar para que ele permanecesse no certame. E essa segunda que o doutor Augusto Napoleão chamou de pedido liminar intercorrente, é depois que ele concluiu o curso de formação. Assim, pelo que eu entendi aqui da narrativa da decisão de doutor Napoleão. Então, ao que me parece, ele defere o pedido de tutela incidental depois que ele foi aprovado no curso de formação. Ele tinha determinado que ele ficasse as demais etapas do concurso e, ao que me consta aqui, pelo menos o que ele diz, é um pedido para determinar a parte ré que no prazo de 10 dias proceda a nomeação e posse do autor do cargo tal, né, na condição de ocupante de reserva. É apenas isso, doutor Salles, que eu não concordo. A nomeação em posse enquanto não transitar em julgado. A decisão é precária. Compreendi. Pronto. Eu fico vencido, presidente. Confortavelmente vencido. Fica. Eu entendo realmente que o desembargador Éric colocou acertadamente. Porque determina a nomeação em posse na reserva de vaga com pessoas deficientes, mas observada a ordem de classificação do candidato no certame. Quer dizer, com o resultado final. Então, eu acho que está bem colocado. Fica, né? Bom, então, por maioria de votos, né, desembargador Éric? Exato, presidente. É isso, nos termos do voto relator. Anotou, doutora Fernanda? Anotei. Podemos passar para o próximo. Próximo é o 38. Esse foi o 37, né? Isso. Muito bem. 38, tem uma divergência do desembargador Jorge. O Éric evoluiu também. Evoluiu? Peraí, deixa eu confirmar aqui. Eu voto pelo parcial provimento. Não acredito que não, Fernanda. Não. O gabinete me passou esses três. Então, acho que houve algum equívoco. Meu voto continua. Voto pelo parcial provimento ao agravo do instrumento para limitar a decretação de indisponibilidade de bens ao valor da presente causa, a saber, R$ 123.490,91. Acredito que o desembargador Jorge Américo, ele dá provimento ao agravo do instrumento, né? Exato. Eu revogo o bloqueio de bens do agravante. Vossa Excelência mantém o bloqueio em relação ao valor atribuído à causa. Ao sobrepreço, né? Sobrepreço. R$ 123 mil. 123. Está de bom tamanho, desembargador. Eu acompanho o desembargador Éric. Deixamos sua maioria? Agravo o instrumento também, presidente. Pode ser. Então, maioria, né?
Então, 38, maioria de votos. Doutora Fernanda? Ok. Vamos para o 39, que é unânime, de acordo com o voto do relator. 40 já foi julgado. 41, unânime, de acordo com o voto do relator. 42, unânime, de acordo com o voto do relator. Deixa eu ver aqui. O 44, unânime, de acordo com o voto do relator. E o 47, unânime, quer dizer, passa a ser unânime, porque o desembargador Fernando alterou o voto, e aí passa a ser unânime, 47. Bom, vamos para o 43, que é do desembargador Fernando, uma divergência do desembargador Jorge. O presidente, Sim. no 38, 36. o voto do desembargador Eric voto pelo provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada e revogar o bloqueio de bens do agravante. Observe, desembargador Eric. No 38? O 38, que Vossa Excelência afirmou que dava provimento parcial, mas eu estou lendo aqui o dispositivo do voto de Vossa Excelência. Vossa Excelência dá provimento ao agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada e revogar o bloqueio de bens do agravante. Então, nós estamos votando em sintonia. Para mim, consta o voto que eu lancei originariamente, pelo provimento parcial. É o que está aparecendo para mim aqui. Deixa eu botar Também, para mim, mesma coisa. Acho que houve algum bug, o gabinete provavelmente. Gravo provido. Vossa Excelência teria alterado o voto hoje, às 11h09. Eu botei aqui um... Eu realmente não tinha botado o F5, não, exato. Presidente, eu evoluí. Vossa Excelência também evolui? Não, eu também. Já falei até que evoluiu. Então, unânime, né? Fica mantida a indisponibilidade ou não, desembargador? Não, eu evoluí. Revogada a disponibilidade. Reformando integralmente. Desembargador, me dê só uma informação, se Vossa Excelência puder. Quando eu recebi a pauta aqui, eu recebi com o parecer de primeiro grau. Teve parecer de segundo grau do Ministério Público? Me desculpe, porque eu só estou vendo aqui a doutora Clarissa, a doutora Clarissa Dantas Bastos. Eu não enxergo, até porque é um parecer apenas do primeiro grau. Teve de... Um parecer de segundo grau aí, Vossa Excelência enxerga, porque eu não consegui. No dia 28 de maio, o doutor Valdir Barbosa opinou no sentido do provimento parcial agravo para, conforme decisão interlocutória do desembargador relator, apenas limitar a decretação de indisponibilidade do bem no valor da causa, que tinha sido minha decisão anterior, quando eu recebi o agravo do instrumento. O doutor Valdir foi nesse sentido. O ID de 366-27078. A manifestação do Ministério Público. Tá bem. Aí Vossa Excelência vai evoluir para retirar o bloqueio. Sim. Como a gente está julgando, como acabamos de analisar, o desembargador Jorge pertinentemente pediu vista, porque é a orientação dos superiores tribunais, né? Então... Agora só com dolo. Agora com dolo muito forte. E muito dolo. Bom,
Então, o desembargador Eric concluiu no 38, eu já tinha colocado aqui, e, portanto, já está proclamado. Bom, nós temos uma divergência no 43, do desembargador Jorge. Vou pegar o 43. 43 é uma divergência parcial. Aham. A divergência é pró-servidor. Nós estamos de acordo no substancial, desembargador Fernando Cerqueira. A única... não. Esse 43 aqui é diferente. Eu pensei que Vossa Excelência estava se referindo a outro caso. Aqui é a posição que eu sempre defendo de que a lei complementar estadual que elevou a jornada de trabalho dos policiais civis sem lhes conceder a contrapartida remuneratória é inconstitucional por ofender o princípio constitucional da irretroatividade. Então, eu estou votando de acordo com o entendimento que eu tenho perfilhado já há bastante tempo. São policiais civis. É porque no voto de Vossa Excelência fez referência, me parece, vou confirmar, a policiais. Abrir aqui o voto de Vossa Excelência um instante. Que esses policiais civis, eles hoje estão aposentados. Eu acho que a causa não está madura, né? O desembargador Fernando Cerqueira encaminha para o 1º grau. Sim. Mas houve contestação. Houve contestação, é por isso que eu estou aplicando a teoria da causa madura. É matéria só de direito. Nós já decidimos em sede de incidente de resolução de demanda repetitiva, RDR, em afastar a prescrição. O juiz de 1º grau acolheu a prescrição e extinguiu o processo na origem com julgamento de mérito. Os policiais são os apelantes. Eu, com base na tese firmada no IRDR, afasto a prescrição e, entendendo que não há necessidade de se devolver os autos ao 1º grau, porque toda a matéria é exclusivamente... A matéria controvertida é exclusivamente de direito. Por isso que eu, com a aplicação da teoria da causa madura, eu prossegui no julgamento da causa, condenando, como tenho feito em todas as causas da espécie, o Estado de Pernambuco ao pagamento das horas extraordinárias por semana, porque eles laboraram 40 horas quando a lei anterior, que foi revogada por mim por uma lei constitucional, a lei anterior estabelecia uma jornada de 30 horas. Mas nós já discutimos isso... Centenas de vezes. Centenas de vezes. Talvez seja o caso de nós... Eu evoluo, desembargador Jorge. Não, mas Vossa Excelência tem decidido... dessa forma. Vossa Excelência tem decidido... O único presidente que diverge é o desembargador Jorge entre os 12 componentes das câmaras de direito público. Eu voto... Eles são aposentados. Então, pelo pagamento das horas extraordinárias,
até a aposentação. Eles não levam, evidentemente, essas horas extraordinárias para os proventos de aposentadoria, porque se trata de uma verba, hora extraordinária, hora extra. Tem natureza própria labore. Não é incorporável aos proventos de aposentadoria. E aí, presidente, essa matéria já tem sido trazida ao tribunal há 8, 10 anos, e todas as câmaras de direito público firmaram o entendimento, e o desembargador Jorge é que ainda mantém esse primeiro entendimento dele. O desembargador... Nós deixamos com maioria e levamos para... Se for por maioria, a gente vai para a Câmara expandir. Vai expandir, né? Agora, Vossa Excelência afasta a prescrição e devolve os autos ao primeiro grau. Ao primeiro grau, Vossa Excelência não aplica o princípio da causa amadora. Não. Desembargador Eric. Eu acompanho Vossa Excelência, presidente. Então, nós vamos levar para a Câmara expandida, não? Perfeito. Inclusive, quando eu pego uma matéria nesse sentido, eu já encaminho diretamente para a Câmara ampliada. Tá. Então, doutora Fernanda, o 43 será encaminhada para a Câmara ampliada em razão da divergência do desembargador Jorge Américo. Certo? Deixa eu só anotar aqui. Ok. Bom, o 45 tem uma divergência do desembargador Eric. 45, para mim, não aparece divergência, não. Também não. Para mim, não, também. Mas eu estava aqui com uma divergência. Bom, não, presidente. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Tá, então, fica proclamado por unanimidade. Muito bem. 46 tem uma divergência do desembargador Jorge. É uma divergência parcial. O desembargador Eric me acompanha. Agora, desembargador Fernando Cerqueira, eu creio que nós poderemos chegar a um consenso. Perfeito. Eu em boa medida, acompanho Vossa Excelência. A minha divergência é bem restrita. Primeiro, é uma decisão ilíquida contra a Fazenda Pública. Então, há necessidade de nós, de ofício, conhecermos da remessa necessária. Questão unicamente processual. Segunda, eu entendo que o marco inicial para apuração das prestações previdenciárias vencidas e devidas ao autor é a data em que ele requereu administrativamente a aposentadoria, porque nós dois reconhecemos que ele tem direito à aposentadoria. Aí Vossa Excelência estabeleceu o marco inicial 60 dias depois do protocolo do requerimento de aposentadoria. Eu estou fixando o marco inicial a data do protocolo. Acompanho Vossa Excelência, está certíssimo. Aí nós... Então, vou só vou fazer aqui a anotação. Ele preencheu todos os requisitos para se aposentar e foi beneficiado pela regra de transição, da regra condicional de transição. Pronto. Então, 46, por unanimidade, nos termos de um voto do relator, que evoluiu para seguir o voto do desembargador Jorge Américo Pereira de Lira. Certo, doutora Fernanda? Doutora Fernanda, a senhora ainda tem mais algum trabalho para esta turma? Presidente, se me permite, como desembargador, reabriu a discussão do 38, eu vou só trazer a informação. Com relação, esse processo é da comarca de Itamaracá. Não sei se os senhores se recordam.
Qual é o processo? Esse do 38, que Vossa Excelência se referiu há pouco, que é a indisponibilidade. Eu chamo a atenção da turma pelo seguinte: esse prefeito ele foi afastado do cargo. Existem várias outras ações de improbidade. Uma delas eu dei parecer que o relator é desembargador Luiz Carlos, onde, nesse caso específico, o Tribunal de Contas apurou sobrepreço na compra de imóveis. No outro, que é o desembargador Luiz Carlos, lá é favorecimento de terceiros para apropriação de áreas de domínio público. Então, o Ministério Público, como ele entrou com várias ações, ele pediu indisponibilidade em algumas delas. Neste caso específico, talvez, assim, eu só chamo a atenção, e houve apuração pelo Tribunal de Contas desse sobrepreço que foi dito na auditoria. Então, dado o afastamento dele, que ele não foi reeleito, né, e que o juiz decretou a indisponibilidade de bens lá atrás, assim, seria de todo aconselhável que se mantivesse pelo menos nessa ação, né, que é a venda, que é a compra de imóveis a terceiros pelo sobrepreço identificado pelo Tribunal de Contas. Eu só chamo a atenção com o desembargador Jorge reabriu, eu não tinha pedido, porque eu achava que seria mantida a decisão. Mas, assim, é só essa observação que eu faço para conhecimento dos senhores, porque eu dei parecer a semana passada para o desembargador Luiz Carlos, numa outra ação de improbidade, que esse sim é em uma rua, que ele favoreceu terceiro, o Tribunal de Contas também apurou, mandou para o Ministério Público, houve ação de improbidade. Então, nessa ação, houve também a condenação. Então, é importante. Aliás, nessa outra... É um agravo do instrumento, né? Nesse 38. É um agravo de instrumento. O juiz decretou a indisponibilidade. Quem recorre é ele. Né? Então, assim, eu só chamo a atenção da turma para esse fato. Obrigado, presidente. Real, Salles. Doutora Fernanda, a senhora ainda tem trabalho para esta turma? Né? Falta 46, já foi julgado. Já 47. 47 também, o desembargador Fernando Cerqueira evoluiu e ficou unânime. Então, foram 2 para a Câmara Ampliada. Foram 3, na verdade. 3. Quais 30... são? Só um momento. Espera aí, só um momento. O primeiro é o 30. Isso. 32, né? 32. O 30 é um... Só um momento. Sim, certo. É porque Foi o... é a denominação da ação que é feita pelo advogado, né? Assunto, serviços de saúde. Na verdade, é uma ação de indenização. O 30. Qual é o outro? 32. 32. Câmara Ampliada também. 32. E o outro é o 43. Isso. 32, qual é o tema? Teste de aptidão física, o 32. E o último? O 43. 43. 46 também não teve divergência, não, Fernando? 43. Não, esse foi Eu Evoluí, do Salles. Foi? E acompanhei o desembargador Jorge. Certo. 43. E o 46, nós todos concordamos em reconhecer o direito à aposentadoria ao servidor que iniciou como seletista, fez prova de que preencheu os requisitos da regra de transição. E eu vou corrigir o voto. Pronto, e o 5, que é a ação de improbidade contra o ex-prefeito de Lagoa do Carro, eu pedi vista. Exato. Isso. Perfeito. Exatamente. Com isso, nós vencemos a pauta. A menos que a doutora Fernanda tenha mais
Então, estão processos liberados. aí guardados aí para que a gente possa apreciar. Tem, doutora Na Fernanda? próxima terça. Na próxima terça, vamos ter a Câmara ampliada. Certo. Vai ser bem tumultuado. A gente já estou recebendo bastante pedido de sustentação oral. Quantos processos para a próxima terça? Eu vou ter que dar uma olhadinha aqui. Vou abrir aqui meu biblioteca. Não está aberto. Muitas divergências, 45 processos, Pedido, né? com muitas divergências. 5. Esse de hoje, vamos para a próxima semana? Não, Não, acho aí que, eu acho que não dá tempo, não. Não. Ótimo, já tem 45 aqui. E muitas, já chegaram vários pedidos de sustentação. Eu já recebi alguns advogados também para a próxima terça. Uma tática, né, para otimizar. É uma sessão telepresencial ou é presencial? Ela é presencial. Bom, pelo menos nós podemos tomar um cafezinho bom no gabinete, né, doutor? Muita coisa boa. Não, a gente não precisa tomar aquele café de lá da sessão que dá dor de cabeça, né? Aí a gente toma um café melhor, um biscoitinho, tudo. No gabinete tem, né? Então, vamos lá. Então, senhores desembargadores, senhor procurador, senhora secretária, acho que não temos mais nada, vencemos a pauta, né? E se não houver nenhuma manifestação final, eu darei por encerrada a sessão. Alguém gostaria de se manifestar? Não, senhor presidente. Amanhã teremos sessão da sessão de Direito Público. Teremos. Presencial, né? A sessão será presencial. Perfeito. Na sala de sessões do Pleno. Não é Vai isso? ser no pleno, porque está havendo algum problema na Reforma. sala, né? A do dia 30 ainda é telepresencial, né, Fernanda? Tele. E amanhã, a sessão, Amanhã. a sessão da sessão será presencial. Perfeito. Senhores, nada mais havendo, desejo uma ótima semana a todos. Lembrando que sexta-feira é feriado em Gravatá, dia da padroeira de Gravatá, viu? Então, eu desejo uma boa semana a todos e até a próxima sessão na terça-feira seguinte, dia 30 de julho, término do mês de férias. Instante passa. No instante passa. Está encerrada a sessão. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tudo bom. Um abraço. Um abraço.